Boa tarde, meio-dia e 1, segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Hospital e médicos são condenados a pagar R$200 mil a filhos de paciente. Seminário Memória e Justiça, 150 anos do TJMG, é realizado em Ouro Preto. Justiça fixa indenização por falha em procedimento cirúrgico. Acompanhe a entrevista com a superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG e presidente do Comitê Pop Rua Jus, desembargadora Maria Luísa de Marilac, sobre o mutirão da Rua dos Direitos. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mercelina. Hospital e médicos são condenados a pagar R$200 mil a filhos de paciente. Cristina Mara. A Justiça Mineira condenou o município a pagar a 2 menores indenização no valor de R$100 mil para cada um, devido à morte do genitor deles em um hospital público. Cada filho deverá receber ainda pensão mensal no valor de 1/3 do salário mínimo da data do óbito até que completem 21 anos. A decisão é da Terceira Câmara Civil do TJMG, que manteve decisão da comarca de Brasília de Minas, no norte do estado. Segundo o processo, o pai dos autores da ação sofreu uma queda na cidade de Ubaí. Devido ao grande sangramento provocado pelo acidente, o médico daquela localidade decidiu encaminhar o homem de 33 anos para o Hospital Municipal de Brasília de Minas, acompanhado pela irmã. Os primeiros exames indicaram ruptura no osso da face do paciente e, como o homem apresentava fala e marcha normais e não necessitava de cuidados especiais, a irmã retornou ao Ubaí para buscar roupas. Quando retornou ao hospital, na manhã seguinte, recebeu a notícia de que o irmão havia falecido ao cair da janela do 4º andar do hospital de 8 metros de altura. Os filhos ajuizaram a ação pleiteando indenização por danos morais e materiais. O município se defendeu sob o argumento de que não houve falha no dever de vigilância e sustentou que o acidente havia ocorrido por culpa exclusiva da vítima. O argumento não foi acolhido em primeira instância e o município recorreu ao tribunal, que manteve a sentença, por entender que houve falta de zelo do hospital. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. Artesanatos, roupas e alimentos prontos são comercializados neste momento na entrada do edifício sede do TJMG, no bairro Serra, em mais uma edição da Feira Cidadania Solidária. Os expositores são pessoas atendidas pelo programa Espaço Cidadania e pelo Centro Público de Economia Solidária, projetos sociais da Prefeitura de Belo Horizonte. Na quarta-feira, o evento estará no Anexo 1, que fica na Rua Goiás 229, centro da capital mineira. A Feira Cidadania Solidária será montada na unidade Raja do TJMG, no bairro Luxemburgo, na próxima quinta-feira, de 9 da manhã às 4 da tarde. Seminário Memória e Justiça, 150 anos do TJMG, é realizado em Ouro Preto. Informações com Kátia Matos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da EJEF, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, realiza o seminário Memória e Justiça, 150 anos de história do TJMG. O evento começa amanhã e segue até quarta-feira, no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto. O seminário é uma iniciativa da MEJUD, a Memória do Judiciário Mineiro, e integra as comemorações do Sesc Centenário da Corte Mineira. Já estão confirmadas presenças de autoridades dos poderes judiciário, executivo e legislativo de todo o país, além de professores, pesquisadores, estudantes universitários e museólogos. O Centro de Convenções fica na Rua Diogo de Vasconcelos, número 328, no bairro do Pilar, em Ouro Preto.
O presidente do TJMG, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, vai conduzir a solenidade de abertura ao lado do segundo vice-presidente do TJMG e superintendente da EGEF, desembargador Renato Dresch, do superintendente da MEJUDE e membro da comissão dos 150 anos do TJMG, desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, e do desembargador Cássio José Barbosa Miranda, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. A seguir, STF lança serviço com resumo dos julgamentos do plenário. E mais, acompanhe a entrevista com a superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG e presidente do Comitê Pop Rua Jus, desembargadora Maria Luísa de Marilac, sobre o mutirão da Rua dos Direitos. Voltamos em instantes. STF lança serviço com resumo dos julgamentos do plenário. Renê Almeida. O Supremo Tribunal Federal inaugurou um novo serviço chamado de Informação à Sociedade. Trata-se de um resumo didático dos julgamentos presenciais ou virtuais realizados no plenário da Corte. O serviço está disponível no site do STF, com os resumos dos processos julgados na semana e traz informações como o resultado da votação, fatos que envolvem a controvérsia em julgamento, os fundamentos da decisão e as respectivas teses, como as aplicadas em recursos com repercussão geral. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 347 foi um dos primeiros processos a serem disponibilizados. Nela, o plenário reconheceu que há violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro e determinou a tomada de providências. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais atingiu nível de excelência no Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura em Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário. A Corte Mineira ficou classificada em 4º lugar geral e entre o ranking dos tribunais de justiça do país e em 2º entre os TJs de grande porte. Os dados constam de um painel interativo divulgado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Participaram da avaliação 94 órgãos do Judiciário brasileiro. Acompanhe a entrevista com a superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG e presidente do Comitê Pop Rua Jus, desembargadora Maria Luísa de Marilac. A magistrada conversou com o repórter Cid Marcos sobre o mutirão das ruas dos direitos que será realizado neste mês. O evento será realizado no dia 28 de outubro, no Centro de Referência das Juventudes, no centro de Belo Horizonte. Serão oferecidos serviços como registro de certidões de nascimento, casamento e óbito, orientações jurídicas de todos os tipos, perícias médicas, exames clínicos, odontológicos, psicológicos, cortes de cabelo, atendimento veterinário aos animais acompanhantes, refeições e apresentações culturais. Uma reunião de alinhamento das ações foi coordenada pela superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG e presidente do Comitê Pop Rua Jus, desembargadora Maria Luísa de Marilac, e contou com a presença de representantes de instituições que vão participar do mutirão do projeto Rua de Direitos, destinado ao atendimento das pessoas em situação de rua. O evento faz parte da programação do primeiro Encontro Nacional de Comitês Judiciais de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, como informou a desembargadora Maria Luísa de Marilac. Nós vamos fazer um encontro dos comitês do país no dia 27 de outubro, lá na sede do tribunal. E no dia seguinte nós vamos fazer um mutirão, que esperamos que seja um mutirão diferente até dos outros, com mais parceiros. Precisamos contar mesmo com a ajuda de todo mundo para divulgação. Vão ser oferecidos diversos serviços, participar os tradicionais parceiros, como TRE, o TRF6, TRT, a PUC Minas, Milton Campos, Ministério Público, Defensoria Pública, diversos setores. E a gente espera poder levar bastante serviço para essa população de rua tão sofrida. O Comitê Pop Rua Jus tem como finalidade propor o planejamento estratégico e desenvolver projetos e planos de trabalho no âmbito do TJMG relativos à política judicial de atenção a pessoas em situação de rua.
O projeto Rua de Direitos visa realizar atendimentos às pessoas em situação de rua, com a prestação de serviços, como a emissão de segunda via de documentos, regularização eleitoral, orientação jurídica, psicológica. As últimas edições foram realizadas em novembro de 2022 e março de 2023. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde para você. Até amanhã.